colegas. Eu sou professora Neiva Lazarotto, diretora do 39º Núcleo do CEPERS de Porto Alegre. Estou aqui para apresentar pela primeira vez uma breve síntese das mudanças do nosso plano de carreira. A nossa querida, antiga e saudosa Lei 6672 de 1974 sofreu profundas alterações pela Lei 15.451 de 2020 pelo governo Eduardo Leite, dentro de uma política de ajuste, de gastar menos, né, ou seja, de investir menos na educação com os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Então, em síntese, as mudanças, quais são? Primeira, a estrutura da carreira. Nós já tínhamos 6 níveis. Nesta mudança, permanecem os níveis, porém, com outra denominação, com outra formação. O nível 1 permanece a nossa formação na modalidade normal, nosso querido magistério. O nível 2 passou a ser a licenciatura curta. O nível 3, ele agora corresponde à formação de nível superior em licenciatura plena ou outra graduação correspondente nas áreas do conhecimento específica com uma formação pedagógica. O nível 4 passou a ser a pós-graduação, que estava junto com outras habilitações. O nível 5, o mestrado, e o nível 6, o doutorado. Essa, então, a estrutura do plano de carreira agora do governo Eduardo Leite. Uma das mudanças importantes que aconteceu é no estágio probatório. O que aconteceu? O estágio probatório introduziu um requisito para a sua aprovação da colega nomeado ou nomeada, pelo requisito da produtividade. Outra alteração também no estágio, que não será mais avaliado, né, pelo seu chefe imediato, e sim por uma comissão. E uma alteração também no tempo, né? São 3 anos para a realização do estágio probatório, porém a suspensão pode ser suspenso por 6 anos, ou seja, uma professora ou professor novo tem até 9 anos para a conclusão do seu estágio probatório. Aqui, uma opinião minha, já uma ideia de trabalho intermitente. Se viu que está mal aqui, vai tentar um outro trabalho e pode voltar depois para esse mesmo emprego de professor nomeado do Estado. Terceira mudança, né? No concurso, mais especificamente na designação. Quando saía um edital para o concurso, eu me inscrevia para a vaga de professora de língua portuguesa, por exemplo, lá para o município de Viadutos ou de Porto Alegre, né? Agora, a mudança o edital prevê que você vai se candidatar para uma vaga onde houver necessidade do sistema, ou seja, para qualquer região do estado, para qualquer uma das CREs que está organizada a Secretaria de Educação. A quarta mudança importante que aconteceu no plano de carreira, alterado pelo governo Eduardo Leite, diz respeito às promoções. Nós tínhamos promoções quando aconteciam, porque também foi um mecanismo que os governos usaram para gastar menos no total conosco na educação, foi não realizar as promoções conforme previa a 6672, que eram avaliações anuais, né, pelos critérios alternados da antiguidade e do merecimento, né. Agora não tem mais o prazo, ficou a critério do administrador, um ato discricionário da administração, ou seja, quando o governo decidir, se ele quiser ele faz, se não quiser não faz a promoção e não estará descumprindo a lei. E também um outro detalhe importante nas promoções, que independentemente do número de vagas, antes as promoções só eram realizadas para a classe superior, né, a classe acima, se houvessem vagas naquela classe, portanto tinha que fazer a promoção para que acontecessem as demais. Agora, independe. Se o governo resolve adotar uma medida eleitoreira, por exemplo, esse ano vai promover todo mundo, promove. Ou não promove ninguém, porque é um ato discricionário, está a seu livre-arbítrio, conforme o governo de plantão. A quinta mudança importante pela lei do governo Eduardo Leite se refere à convocação. Antes nós tínhamos a convocação por 20 horas, né, para além da nomeação. Agora a convocação ela passa a ser exclusivamente para as horas necessárias, não mais 20, pode ser quebrado, pode ser 5, 4, 10, e ela será paga pelo valor da hora-aula, de acordo com o subsídio do convocado, da convocada. E a sua incorporação está vedada agora, a partir da mudança da legislação.
né? Tem ainda os critérios que poderia lá para os antigos, que eu não vou entrar no detalhe aqui, que caberia num estudo sobre as regras da aposentadoria. Nós podemos ver encaminhar um documento para que os colegas possam se informar sobre esse detalhe. E uma das grandes alterações, uma das principais alterações que aconteceram no governo Eduardo Leite no nosso plano de carreira foi a criação do subsídio, já daí era estava pensando. Nós tínhamos um vencimento básico, né, e tínhamos uma remuneração, que era a soma, né, do vencimento com as nossas vantagens. O que aconteceu? O governo Eduardo Leite, com o argumento da implementação do piso salarial nacional no nosso plano de carreira, ele transformou vários elementos no subsídio. O que fez o Leite? Pegou o nosso vencimento básico de cada classe inicial, né, nível e classe, o completivo do piso que existia, que o governo Tarso tinha criado, como ele não cumpriu o piso salarial nacional dentro do plano de carreira, ele criou um completivo para chegarmos ao valor do piso nacional sobre o vencimento básico. E as vantagens temporais, os nossos conhecidos triênios. Agora nós não enxergamos mais nossos triênios, porque tudo está dentro do valor do subsídio. Difícil de ver, difícil de compreender, e agora com o falso reajuste dos 32%, criou uma confusão maior ainda, que as pessoas diziam, eu não localizo quanto eu tive de reajuste. Por quê? Porque tem mais um detalhe importante que eu não escrevi aqui. Na mudança, o governo criou o subsídio, criou também a parcela de irredutibilidade, que na verdade ela foi reduzida, agora ela não poderia ser reduzida e sobre ela poderiam incidir reajustes salariais futuros. O governo fez o contrário, não apenas não colocou o reajuste salarial sobre a parcela de irredutibilidade, como ele usou parte da parcela da irredutibilidade da categoria e para incorporar no subsídio e aí então ver o percentual de reajuste. Ou seja, é aquilo que nós concluímos que os próprios professores, as professoras acabaram pagando em grande parte o seu reajuste salarial, que foi distinto, quebrou a paridade entre os próprios ativos, né? Foram diferentes percentuais. Então, essa foi uma mudança profunda na estrutura da nossa carreira. Tudo bem, Paulo? Estou contando com a colaboração do Paulo, que é o nosso funcionário aqui do 39º Núcleo. Nós estamos fazendo pela primeira vez, né, esse vídeo para colaborar com os colegas, né, de forma um tanto artesanal aqui, sem estrutura. Está boa aqui a colocação? Sim. Sim. Então, colegas, seguindo aqui as alterações feitas pelo governo Eduardo Leite no plano de carreira do magistério. A redução da carga horária em sala de aula, né, que era por idade ou por tempo de serviço, poderia ser reduzido, não mais existe essa possibilidade, né? Essa regra foi extinta. Oitava mudança, diz respeito às gratificações. Eu vou tratar de 3 aqui, as demais ou não alteraram ou não foi substantivo, pelo menos me chamaram a atenção nestas. Posso ter deixado alguma e aí eu encaminho, como eu já disse, um documento. As gratificações ficou a partir dessa lei, então ficou vedada a incorporação nos vencimentos ou nos proventos de aposentadoria, com exceção de quem ingressou antes de 2003, que também a gente pode tratar nas regras da aposentadoria. Uma das gratificações que sofreu uma profunda mudança, nosso antigo difícil acesso, desapareceu, ganhou uma nova nomenclatura, passou a se chamar adicional de local de exercício. Também é pela escola, não é pelo profissional, mas foi reduzido drasticamente. Escolas que tinham 100% passaram a ter 40%, quem tinha 80% ou 60% passou a ter 20%, e muitas escolas perderam esta vantagem, esta gratificação, este adicional. Mais um detalhe, foi criado também, depois da promulgação da lei, um decreto que diz que será revisado anualmente, porque se mudarem os critérios, as condições de ponto parada de ônibus, etc., ele pode ser alterado para mais ou para menos. Segunda gratificação que sofreu uma alteração, da unidocência. Ela passou a ter uma nova nomenclatura,
passou a chamar-se adicional de docência exclusiva, quer dizer, o caráter é o mesmo, né? Não mais gratificação, mas um adicional, vejam, e tem um valor fixo, né? A lei fixa um valor para o adicional de docência exclusiva em R$ 630 para 40 horas, né? Ou seja, para as 20 horas, a metade deste valor. R$ 315, né, para as 20 horas aqui no adicional da docência exclusiva. O que é importante também dizer, eu já tinha dito aqui, que para os servidores que ingressaram antes de 31 de dezembro de 2003, que foi a reforma da Previdência lá no governo Lula ainda, primeira das reformas da Previdência que atingiram os servidores públicos, incide a regra geral de transição, né, e que nós podemos tratar num outro momento. Uma mudança, ou seja, uma novidade nas gratificações. Criou-se o adicional de atendimento a pessoas com deficiência ou com altas habilidades, tá? Então, tem este adicional aqui, é uma novidade no novo plano de carreira. Tem um detalhe, fica vedada a percepção cumulativa do adicional com o adicional de docência exclusiva, ou seja, se uma pessoa com deficiência ou com alta habilidade for estudante dos anos iniciais, né, do ensino fundamental, o professor, a professora de docência exclusiva não pode perceber cumulativamente o adicional de docência exclusiva e o adicional de atendimento a essas pessoas. É um ou outro valor, é o que diz a lei do governo Eduardo Leite. Nona mudança, sobre as nossas férias, né? Nós tínhamos 45 dias de férias, com essa mudança reduziu para 30, evidentemente que ainda existe o recesso, tem o meio do ano, esse ano teve alguns dias no mês de fevereiro, por exemplo, mas tem um detalhe muito importante, né? Além de nos colocar nos 30 dias de férias, igualando o magistério ao trabalhador da iniciativa privada, do INSS, o pagamento será feito exclusivamente sobre 30 dias, valor calculado sobre 30 dias e não atinge o recesso, ou seja, né, apenas os 30 dias valendo. Do plano de carreira, de um modo geral, as que eu constatei num estudo feito agora em 2 ou 3 dias, foram essas mudanças substantivas. Nós podemos colocar à disposição dos colegas os materiais nos quais eu me baseei, que são estudos da assessoria jurídica do nosso sindicato e uma grande colaboração da professora Marli Silva. Marli foi conselheira do CEPERS, no Conselho Estadual de Educação, diretora do Núcleo de Erechim, e é uma estudiosa da legislação. Então, eu tomei como base para esta síntese, espero ter contribuído com os colegas, nos colocamos à disposição para, em outros momentos, tirarmos dúvidas, podem nos escrever e vamos procurando nos informar ou detalhar melhor. E eu quero também abordar aqui, porque muitos dos colegas são contratados, também teve mudanças na vida dos contratados, e eu trago aqui com destaque a questão do subsídio, né? Para as colegas, eu trato de orientadora e supervisora, porque são a absoluta maioria da nossa categoria, que desempenha essas duas funções na escola, são mulheres. O seu pagamento é através do subsídio da classe A nível 1, que também, este subsídio da classe A nível 1 é o subsídio base para os professores, as professoras que atuam na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental. Para os demais colegas, os anos finais do ensino fundamental, ensino médio, EJA, técnico, outras modalidades, o básico, né, o subsídio inicial passa a ser, quer dizer, o subsídio do contratado passa a ser o da classe A nível 3. Então, uma informação que achei importante colocar junto, porque boa parte ou a maioria dos colegas em muitas escolas hoje são contratados, que é uma relação de trabalho precarizada, porque não tem sequer esses direitos que já foram subtraídos, alterados ou reduzidos, né? Tem direitos elementares, né? Então, e o contrato tem permanecido durante anos, até mais de 2 décadas, encontramos colegas com mais de 20 anos que seguem atuando sem terem quaisquer vantagens que tem um nomeado e prestam o mesmo serviço de
educação pública de qualidade dentro das possibilidades nas nossas escolas. Então, espero ter contribuído com os colegas. Resumo, colegas, as alterações vêm sendo feitas, assim como as reformas da Previdência, para que trabalhemos mais. A alteração do plano de carreira foi para que trabalhemos mais, para que recebamos menos. Nós precisamos fazer uma luta muito grande para ver se a gente altera toda uma estrutura social de visão de sociedade, onde a educação seja de fato prioridade. Nós precisamos alterar, né, um modelo de Estado que está em vigência no nosso país e no nosso Estado. E para isso, esse ano a gente vai ter uma oportunidade muito importante, né, todos já sabem que são as eleições. Nós precisamos debater isso, ver o que nós vamos exigir das candidaturas ao governo do Estado e ao governo federal e lutar por uma mudança profunda para que sejamos de fato valorizados, para que de fato você tenha uma carreira e não um arremedo de carreira, né, uma carreira reduzida, que não significa a valorização das trabalhadoras, dos trabalhadores em educação. Então, agradeço aí terem nos acompanhado. Se puderem, contribuam com observações, com detalhes, e nos colocamos à disposição para novas oportunidades e para encaminhar os documentos complementares.